Salve, salve galerinha do canal! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui no nosso projeto de realidade brasileira para o concurso nacional unificado 2025. Sei que todos vocês estavam ansiosos pela continuidade do nosso projeto. Aqui no canal, na playlist de 2025, nós já temos aqui, gente, 4 aulas sobre isso. Hoje, nós vamos para a próxima aula, que fala sobre o desenvolvimento urbano e brasileiro. Não esqueçam, gente, é muito importante. Deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Professor, eu gostei da aula. Professor, eu odiei a aula. Coloque aí qualquer comentário, gente. E falem para mim de qual região do Brasil vocês estão assistindo essa aula. Qual cidade, qual estado. Fico muito grato de poder propagar o conhecimento por todo esse país. Beleza? Então vamos lá. Desenvolvimento urbano brasileiro. Isso aqui, gente, é um assunto que, para mim, é muito tranquilo, porque muitos de nós vivenciamos isso. Muitos de nós observamos isso no nosso cotidiano, na nossa história de vida. Quem aí não mora num grande centro urbano que passa por alguns problemas? Quem aí, ou o seu familiar, teve que migrar, teve que promover o que nós chamamos de êxodo rural, saindo do campo, se direcionando para a cidade. O nordestino indo para São Paulo, o paulista indo morar na Bahia, o baiano indo morar no Acre. Então, são essas situações que nós iremos estudar aqui. Vamos ver aqui a urbanização do Brasil. Os processos, as características, as problemáticas, os desafios desse desenvolvimento urbano que o nosso país passou e passa. Vamos tentar compreender como o Sudeste ele tem um grande desenvolvimento econômico, como ele concentra populações, como ele concentra parques industriais. E isso, gente, um pouco disso nós já vimos em aulas anteriores, quando eu falo lá das desigualdades, quando eu falo da concentração de renda no Brasil, ok? Volte aí algumas aulas, essa aqui é a 5ª aula do nosso curso aqui 100% gratuito. Então aqui, gente, nós temos a urbanização versus crescimento urbano. Eles estão interligados, eles estão associados, só que eles não são sinônimos, tá, gente? A urbanização implica numa reconfiguração demográfica, e socioeconômica. Olha o que está dizendo aqui do lado direito. Urbanização, aumento da população urbana em relação à rural. Então existe esse processo aqui de diferença, né? Uma cidade tinha 10 pessoas, essas 10 pessoas migraram para outra cidade que tinha 10. Então aqui nós teremos 20 pessoas. Só para vocês entenderem, né? A cidade aqui ficou uma cidade fantasma, ou teve uma redução populacional. Então essa diferença, né? Podemos fazer um cálculo aqui, ó. Uma cidade X tem 15 mil de população, outra cidade Y tem 20 mil. Correto? 10 mil pessoas vão vir morar para cá. Essa cidade aqui vai crescer de forma expressiva a sua população. A sua população. Eu não estou falando de expansão física. Essa vai ficar com 30, essa vai ficar com 5. Então essas migrações, gente, foram muito fortes, muito intensas. Ali na década de 50, 60 e 70, o negócio começa a mudar. Então aqui, olha, urbanização.
aumento da população urbana em relação à rural, impulsionando por migrações campo-cidade. Campo-cidade. Hoje, gente, 2025, 2020, não sei das quantas, 2030, nós vamos observar que também existe o processo inverso, cidade indo para o campo. É um processo mais complexo que envolve transações sociais, econômicas, culturais, além da expansão física. Então aqui, gente, existe uma maior circulação de pessoas, de bens, de capitais, e essas pessoas carregam consigo, com essas pessoas, aspectos culturais, como a alimentação, como a música. Você observa isso muito claramente hoje, por exemplo, no estado de Santa Catarina, onde existem várias pessoas do norte se dirigindo em busca de melhores condições de vida e de trabalho, ok? Crescimento urbano é diferente de urbanização, como estou falando aqui para vocês. Expansão física das cidades podendo ocorrer sem um aumento proporcional da população. Então, uma cidade ela tem 50 milhões de metros quadrados, depois ela pode ter 70 milhões de metros quadrados, com mais prédios, com mais fábricas, e a população continua o mesmo, com mais viadutos, com portos. Então, o crescimento urbano é uma expansão física, novas construções, infraestrutura, serviço, mas nem sempre acompanhados de uma mudança significativa na proporção de pessoas vivendo nessa cidade. Ou seja, não quer dizer que vai haver o crescimento demográfico. Essa cidade que aumentou em extensão territorial e aumentou, pode muitas das vezes, gente, nem aumentar a extensão territorial, mas de infraestrutura urbana, de engenharia civil propriamente dito. E tinha 50 mil pessoas e hoje tem 52 mil pessoas. Então não é um crescimento proporcional significativo. Então, gente, o que você tem que memorizar aqui? Urbanização, campo-cidade, crescimento urbano, expansão física. Ok? É isso que tu tem que levar para a sua prova. Então você vê aqui a taxa de urbanização percentual aqui, da década de 50 para os anos 2000. Observa aqui a taxa de 36%, de 55%, de 81%, chegando aqui na casa dos 80%. É essa casa que nós estamos hoje, tá? Nos anos 2020 e pouco. Observe o crescimento bem grande, gente, bem grandioso aqui na década de 70. Então aqui nesse momento já podemos considerar um país urbanizado, onde boa parte da sua população reside em grandes e médias cidades. No nosso caso aqui no Brasil, em capitais principalmente, e principalmente no litoral. Como você consegue observar, depois eu vou te trazer um dado mais atual, tá? Sudeste, 92%, Centro-Oeste, 88% e Sul, 84%. É onde nós temos os maiores índices percentuais de população urbana, né? De urbanização de forma geral. Aqui você observa, gente, esse processo de êxodo rural. Você observa aqui, êxodo rural, gente, que é diferente de migração pendular. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, eu falei agora há pouco da década de 70, né? Então observe esse corte aqui no gráfico. Opa, deixa eu voltar aqui, eu quero pegar a canetinha. Observe esse corte aqui no gráfico, olha. Por volta aqui de 65, vamos arredondar. Então antes, a população maior, 28, 40 milhões de habitantes, era a população rural. Só que houve uma inversão dessa questão demográfica. Então, a partir da década de 70, observa como houve o crescimento significativo da população urbana e como houve o decréscimo da população rural.
28 para 25. Hoje, graças à tecnologia do campo, o campo brasileiro, o agro, é muito forte, consegue produzir os nossos alimentos para nós e também para a exportação. Em 2022, presta atenção, em 2022, segundo o censo do IBGE, nós éramos ali 203, alguma coisa milhão de pessoas. 203 milhões de pessoas. 177 milhões, 84%, residiam em áreas urbanas, enquanto 25 milhões viviam em áreas rurais. Foi justamente o que eu acabei de te mostrar aqui, censo do IBGE 2022. Quando você estiver estudando, gente, para a realidade brasileira, para esse concurso do CNU, da Fundação Getúlio Vargas, você sempre busca, gente, fontes oficiais. Em sites do governo, geralmente, você encontra isso de forma muito nítida, muito bem explicada. Em relação a 2020, quando o grau de urbanização foi de 84%, houve um aumento de 16 milhões de pessoas. Entre 2010 e 2022, em áreas urbanas, a população passou a crescer num ritmo de 0,82 ao ano, enquanto em áreas rurais retornou ao ritmo de aceleração de perda. Então, o ambiente rural perdeu população. Uma coisa que eu quero que vocês observem, gente, foi isso que veio em prova no CNU 2024, né? A população cresceu, mas a população já não cresceu em grandes ritmos, em grandes percentuais, como acontecia nas décadas passadas, na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, que era muito comum a vovozinha ter 8 filhos, a vovozinha ter 12 filhos, sacaninha, não tinha tantos métodos contraceptíveis, né? Os maiores percentuais de população urbana foram observados nas regiões. Aqui, olha, segundo o censo 2022. Observe esse número aqui, tá? 2022, 203 milhões, porque a estimativa hoje já é outra. Sudeste, 94, Centro-Oeste, 91, Sul, 88. Observa, Sudeste, 94. Eu vou voltar aqui, olha. Olha quanto é que era aqui, ó. 92. Centro-Oeste, 88. Olha aqui, 91. Então, você observa o crescimento bem expressivo, ok? A população rural, por sua vez, pela primeira vez, apresentou decréscimo, como eu já tinha falado. Em todas as regiões do Brasil, houve uma redução. A região norte com perda de 11% e o centro-oeste com a região com uma perda de 10%. Então, isso é muito significativo, principalmente para as pequenas cidades. Então, houve uma redução no campo, no interior, no nosso lindo e maravilhoso sertão brasileiro, ok? Esse gráfico aqui, gente, é o aperfeiçoamento do gráfico que eu mostrei no slide anterior aqui, que eu já fui e voltei várias vezes, né? Só que agora ele traz o índice 2022. É impressionante, né, gente? A gente perceber aqui qual era o índice de urbanização aqui, por exemplo, na época do Getúlio Vargas, né? 30%. Então, 70% da população vivia no ambiente rural, né? As leis trabalhistas aprovadas durante o governo Vargas, essas leis trabalhistas, elas beneficiavam a minoria dos trabalhadores, porque era somente os trabalhadores urbanos. Gente, uma coisa que eu tenho que deixar nítido para vocês aqui, que o edital de realidade brasileira mudou, tá, gente? Ele ficou menor, né? Teoricamente, ele ficou mais fácil, tá? Teoricamente. Na prova de 2024, tinha ali muita história. Tinha um conteúdo exclusivo para falar dos indígenas, um conteúdo exclusivo para falar da população negra. Agora, tudo isso foi inserido no primeiro conteúdo. Então, leiam direitinho o edital 2025 e comparem com 2024, tá? São diferenças. Eles têm similaridade? Com certeza.
principalmente nos 4 primeiros conteúdos, mas eles têm ali uma redução muito drástica, ok? Ou seja, não é o mesmo edital, não é o mesmo conteúdo. Aqui, gente, voltando, 30, 36, 44, 55, só vai crescendo, chegando agora, 2022, na casa dos 87%, e isso traz, logicamente, gente, graves problemas urbanos. Não tem muito emprego, não tem emprego para todo mundo, perdão, não tem saneamento básico, não tem internet para todo mundo. Internet, tá, gente, que é muito fundamental hoje em dia. Não tem saúde para todo mundo, então existem consequências gravíssimas ali. População estimada no país a 212, filho de Deus. Presta atenção, vou voltar aqui. Aqui era quanto, capirotozinho? 203. A estimativa do IBGE está aqui na casa do 202 milhões de habitantes, isso em 2024, segundo o IBGE. Notícia 29/8/2024, tá bom? Na data de referência, de 1º de julho de 2024, o Brasil tinha uma população estimada em 202 milhões de habitantes. O país tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. 13 são capitais. Dois municípios aqui não são capitais e tem mais de 1 milhão de pessoas. Já já eu mostro a tabela. Quem continua sendo a grande concentração populacional? Que município? São Paulo, 11 milhões de pessoas, né? Rio de Janeiro depois vem com 6, Brasília vem com 3. Eu gosto muito de São Paulo, mas para passear, né? Para morar é um negócio bem complicado. Os paulistas que me perdoem, mas vocês me entendem. Tô brincando, tá, gente? Bora lá. Na parte de baixo da lista, 26 municípios têm menos de 1.500 habitantes. Serra da Saudade, Minas Gerais, é o menor, é o menos populoso, com 824. Gente, aqui, na hora de jogar para cá para o slide, a informação, o programa que eu uso, ele não separa em sílaba certinho, tá? Tem gente que já reclamou nisso aqui. Ai, meu Deus, a separação de sílaba tá errada, né? 12 horas de aula gratuita aqui, a pessoa só soube escrever isso, é impressionante. Mas tudo bem, seguimos. Os municípios menos populosos, com até 5 mil habitantes, são 23%. Então, filho de Deus, o que é que tu tem que perceber aqui? Há um aumento populacional, mas não tão grandioso como antigamente. Principalmente as mulheres que estão me ouvindo agora. Vocês, mulheres de 25, 30 anos, o sonho de vocês primordial é se casar e ter 4 filhos? Não, gente. A mentalidade mudou. E eu acredito que mudou um pouco para melhor, né? As mulheres se dedicam ao mercado de trabalho. As mulheres se dedicam a estudar, a fazer concurso público. E, paralelo a isso, ao esposo, à esposa, ao filho e tudo mais. Então, a taxa de natalidade reduziu, né? Comparado com o passado. Com certeza, né? Tem gente que, eu sempre falo isso na minha aula, né? Que não quer mais nem ter filho, né? Tem somente pet. Alguém aqui é pai de pet? Vão se lascar, seu filho da mãe. Tô brincando, né? Uma vez eu fui no aniversário de cachorro, na hora do parabéns, era uau, 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 uau. Eu falei isso em sala de aula, brincando, pô. O aluno ficou chateado. Falei, e tem pai de pet que tem até Instagram, pet. Ô, filha da mãe, é brincadeira, gente. O pet, quem tem pet aqui, tem Instagram do pet? Manda aí no meu para poder seguir o cachorrinho, o gatinho. Municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Vocês conhecem aqui, com certeza, esses municípios, né? A maioria capital. São Paulo está disparado ali, quase o dobro do Rio de Janeiro, né? Brasília, cara, Brasília é impressionante, tá, gente? Eu dou aula há mais de 22 anos. Eu achei muito impressionante esse crescimento populacional. Ah, gente, para quem não me conhece, né, eu esqueci de me apresentar ali, tem gente que está assistindo essa aula pela primeira vez. Eu sou professor de História, tá, gente? Eu sou licenciado, bacharel,
sou especialista na área de ensino de História do Brasil, sou especialista em Direitos Humanos e agora mestrando no curso de História da Universidade Federal, ok? Mais de 20 anos trabalhando em concurso público e há mais de 17 anos em escola pública, também sou concursado. Tá aí o currículo do professor, para vocês não perceberem, para vocês não imaginarem que eu tiro tudo da minha cabeça. Não, tem base científica ao longo desse tempo todo de trabalho. Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, e vai embora, né, gente? Belém e tudo mais. Destaque aqui, filho de Deus. Tu tem que saber isso para tua prova, tá? 2 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, segundo a estimativa do IBGE 2024. Guarulhos e Campinas, né? Coincidentemente, 2 cidades, 2 municípios que têm grandes aeroportos. Por quê, gente? Acho que tem até um slide falando sobre isso aqui. Muitos dos indivíduos da classe média, né, classe média alta, acabam se mudando para essas cidades. Não querem mais viver no caos de São Paulo, né, com aquela poluição, com aquela criminalidade, com aquele trânsito, com os problemas de meio ambiente. Muita gente rica e de classe média vai se mudar para Campinas, para Guarulhos e seu entorno, principalmente ali em Campinas. Eu conheço algumas pessoas que passaram por esse processo de mudança de residência, ok? Então tá aqui, população das regiões metropolitanas. Aqui, gente, está falando de regiões metropolitanas, regiões integradas, né? Região metropolitana, São Paulo, olha quanto, gente, vários municípios, 21 milhões de pessoas, Rio de Janeiro, 12, Belo Horizonte, quase 6, DF em torno, 4, tá? Então você tem que observar isso daqui para sua prova. Muito simples, gente, muito fácil, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as maiores regiões metropolitanas quanto à população. Eu vou voltar aqui, olha. Aqui os 3 primeiros, gente, municípios. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Entra ali até Fortaleza em 4. Aqui, gente, já não tem Brasília e Fortaleza. Aqui entra a galera do pão de queijo. Eu fiquei chateado esses dias, cara. Eu tava lá em Minas Gerais, comi um pão de queijo mequetrefe. Caramba, fiquei chateado. Eu queria comer um pão de queijo muito bom. Infelizmente, estava muito escroto, muito duro. O Brasil, um país urbanizado. O Brasil é hoje um país predominantemente urbano, com uma concentração populacional crescente nas cidades. População urbana no Nordeste, tá repetindo aqui de novo, Nordeste, né? 69%. Olha só, interessante essa região Nordeste aqui. Mesmo sendo uma região menos urbanizada, tá? O Nordeste brasileiro já apresenta um índice significativo de população vivendo nas áreas urbanas. Então, ali, gente, a urbanização não é tão gigantesca quanto em São Paulo. Bora sempre pegar o exemplo de São Paulo, mas já é bem expressiva. E comparado, por exemplo, na década de 50, comparado, por exemplo, na década de 60. E a tendência é que isso aumente, tá? O ponto de virada, gente, do nosso processo de urbanização é entre a década de 50 e a década de 70. Principalmente ali, gente, no momento do governo do Juscelino Kubitschek, na década de 60. Muitas indústrias irão se concentrar no Sudeste, ainda mais. E também ele vai colaborar com o processo de integração nacional com a construção de Brasília. Década de 60, nós temos também o crescimento regional. Algumas regiões vão começar a ter altos índices de urbanização, que antigamente eram vistas regiões, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, por favor, não é o professor Rogério que está falando isso. É como os especialistas da década de 60 e 50 falavam, regiões de vazio demográfico. Que regiões de vazio demográfico eram essas? O Norte e o Centro-Oeste. Então, muitos latifundiários, muitos fazendeiros do Paraná, do sul do Brasil, começaram a se dirigir para o Centro-Oeste, né? A questão da fronteira agrícola
E hoje, quando eu falo hoje, gente, bora colocar aí os últimos 20 anos, infelizmente essa fronteira agrícola chegou na Amazônia com muita degradação ambiental, destruição ambiental. Tá? Então você vê aqui o crescimento regional no Centro-Oeste com a construção de Brasília, lá na década de 60. É interessante, né, gente? Brasília é construído e foi planificada em forma de avião, né? Então, olha aqui, olha. Então, uma região seca, nada de infraestrutura, de engenharia civil. E você vê hoje o crescimento populacional, como eu já te mostrei. Aqui, gente, do lado direito, observa que eu coloquei um mapa sobre outro, para você estar observando, olha, 2020, 2000, 2020, 2000, 2020. Observa, gente, que houve uma redução da vegetação, né, do percentual de vegetação, segundo o IBGE. Infelizmente, esse crescimento regional do Centro-Oeste para a Amazônia trouxe a devastação da floresta. Eu sei que tem gente que vai se emocionar aí, que vai defender o agro destruidor. Presta atenção, existe o agro honesto, que é importante para a nossa alimentação e economia, e existe o agro destruidor. Então tá aqui, gente. Ai, professor, não acredito em você. Então pesquisa lá no site do INPE ou da NASA que você vai ver esse arco do desmatamento. Então esse crescimento populacional, infelizmente, ele acarreta destruição ambiental. E por que arco do desmatamento? Porque forma mais ou menos isso daqui, olha, esse arco. E, infelizmente, gente, essa região aqui ela está sendo muito degradada, que é a região do Acre, perdão. Eu tenho muito receio, como falei para vocês, eu dou aula há mais de 22 anos, eu estou observando esse crescimento do arco do desmatamento. Eu sempre falo isso em sala de aula. Eu tenho muito receio, gente, que daqui a 20 anos, quando eu já estiver aposentado, se Deus quiser, esse arco vire um retângulo do desmatamento. Essa área aqui sendo destruída em nome do grande capital. Espero que eu esteja errado. Então você vê aqui Brasília, né, construído em forma de avião, asa sul, asa norte, né, tudo bem dividida, uma cidade planejada, o eixo monumental, o setor hoteleiro, né, o eixo residencial, você observa aí nas asas. Então isso promoveu um crescimento populacional. Nessa região, como eu já falei para vocês aqui, em outra videoaula, muitos nordestinos foram construir Brasília e por lá ficaram, né? Hoje já não se fala mais cidade satélite, se fala as regiões de integração que já mostro para vocês ao redor de Brasília. Desafios da urbanização acelerada. A rápida e desordenada urbanização, especialmente a partir da década de 30, gerou... Tá repetindo aqui, não tem um erro de digitação, perdão. Opa, pronto. Gerou graves problemas sociais e ambientais nas metrópoles. Claro, né, gente? As pessoas não tinham onde morar e iam destruindo a floresta. As pessoas não tinham onde morar e iam ocupando e expulsando povos originários. Infelizmente, isso aconteceu. Então, nós temos aqui alguns desafios e problemas. Favelização, saneamento básico, transporte e desigualdade social. Nós já tivemos uma aula aqui falando especificamente dessa questão das desigualdades. O que é a favelização, gente? É a construção de moradias de forma irregular. Tá? Aqui, gente, favelização não era o termo favela, que hoje é usado no Rio de Janeiro como comunidades. Tá, gente? Favelização é o crescimento de assentamentos irregulares sem qualquer infraestrutura. Gravíssimo isso daqui. Saneamento básico, deficiência, acesso à água, coleta de esgoto, descarte de lixo. Isso afeta até educação. Eu já vi um caso de um garotinho, gente, que ele vivia faltando aula, vivia tirando nota vermelha. Aí descobriram que ele estava doente constantemente. Doença de pele. E ele ficava curado, ele ficava doente. Ele ficava curado, ficava doente. Faltava aula. Depois que a prefeitura canalizou o canal, organizou, fez a macrodrenagem na frente da casa dele, essa criança nunca mais ficou doente e nunca mais faltou aula.
Olha como é importante a questão do saneamento básico, né? Transporte caótico, vocês que pegam ônibus aí todo dia, 2 horas para ir, 3 horas para voltar, né? Numa escala 6 por 1, então vocês infelizmente vivenciam isso daí, né? Mas logo logo vocês vão mudar a realidade de vocês, que vocês irão passar um concurso e irão ganhar 50 mil por mês aí em realidade brasileira, vão fazer o Pix para tomar uma Heineken. Desigualdade social, aumento da disparidade entre as classes sociais e segregação espacial, né? As populações com menor poder econômico vão se dirigindo para as periferias, né? O espaço central da cidade acaba se transformando um metro quadrado muito caro, que fica com as elites e com os grandes representantes do capital, como bancos, empresas, seguradoras, etc, etc, etc. Não vou adentrar muito aqui, porque nós já tivemos uma aula sobre isso. Da população rural à agrícola. A distinção entre população urbana e rural tem evoluído para considerar aqueles que trabalham no campo, mas residem na cidade. Existe isso aqui, tá, gente? Pessoas, tá, que moram em cidades, né, que trabalham no campo. Porque essa divisão de fronteiras hoje não é tão discrepante. Não existe aqui milhares e milhares de quilômetros que separam o campo da cidade. Então é isso que ele está falando aqui grosseiramente, né? Mas existem distinções, logicamente, né? Aqui, ó. A distinção entre a população urbana e rural tem evoluído para considerar aqueles que trabalham no campo, mas residem na cidade. Novas classificações são criadas. Muitos trabalhadores rurais, como os boias-frias, que também estão gradativamente sendo extintos, eu espero que vocês saibam quem são os boias-frias, vivem nas cidades, mas se deslocam diariamente para as áreas agrícolas, né? Então, para coletar cana, hoje muitos tratores, máquinas fazem isso. O seu João mora na cidade X, mas ele pega o metrô 40 minutos, ele está na cidade Y. E aqui ele vai coletar a cana-de-açúcar. Detalhe, ele só faz isso, vamos supor, de janeiro a maio. Então ele não mora aqui, ele não reside aqui. E mais, só frequenta a cidade Y aqui, a região do campo Y, por 4 meses, por 5 meses. Esse fenômeno demonstra a complexidade das relações entre campo e cidade e como as dinâmicas de trabalho e moradia se entrelaçam, se cruzam, né? O cara trabalha 4 meses aqui numa região de campo, mas ele vem bem aqui os outros meses, ele trabalha numa mega cidade, na região Z aqui, na cidade Z, numa metrópole. Ele mora numa pequena cidade, aqui ele vai trabalhar no ambiente rural, numa pequenina cidade, e aqui ele trabalha numa metrópole. Olha só que bagunça. Né? Ele pega a sua motinha, eu adorei aqui essa imagem que eu fiz com... Eu não, né? A inteligência artificial fez. Ele pega a sua motinha, 4 meses ele é boia fria, os outros meses ele é assistente de pedreiro, por exemplo. Né? Então você observa como esse fenômeno ele é complexo. Mecanização rural e o êxodo. Né? A mecanização agrícola e a concentração de terras impulsionaram a expulsão dos trabalhadores do campo para as cidades até meados da década de 90. Lembrando que hoje também acontece o inverso. Tá? É interessante, uma vez eu estava lendo sobre a história de um rapaz que ele se formou numa universidade federal, né, num curso de tecnologia. E aí ele pensava que ele ia trabalhar no São Paulo, em Nova York, nos Estados Unidos, e ele foi trabalhar numa fazenda. Por quê? Porque lá ele trabalhava com georreferenciamento, ele trabalhava com drones altamente tecnológicos. Então isso representa uma mudança de paradigma dentro da nossa sociedade, principalmente dos anos 2000. Bora colocar aí, gente, 2010 para cá. Tá bom? Nos anos de 2010 para cá, o campo está cada vez mais moderno. Né? Nem se usa muito mais aviões, por exemplo, para fazer a pulverização agrícola. Né? Estão usando super drones aí. Mas aqui, gente, estamos na década de 90, tá? Aqui estamos na década de 90. Sempre eu faço, gente, essa relação passado-presente para você entender melhor o conteúdo. Mecanização do campo, redução da necessidade de mão de obra rural, como o caso dos boias frias, né?
tratores, máquinas já fazem o trabalho de boias frias. Qual foi a última vez, gente, que você viu uma reportagem no Jornal Nacional? A gente nem assiste mais televisão, né? No YouTube, dos boias frias, sofrendo, ganhando ali menos de um salário mínimo. Na década de 90, gente, todo ano tinha uma reportagem sobre boia fria. Hoje, praticamente, você não vê reportagem falando das péssimas condições de trabalho dos boias frias no interior do Brasil. Ali em São Paulo, no Paraná e por aí vai. Concentração de terras, pequenos produtores e trabalhadores sem terras são desalojados. Esse é um processo que está acontecendo desde a década de 70 e vai se consolidar ali na década de 90. Através da violência no campo, muitos desses trabalhadores perdem suas pequenas terras e vão morar nas cidades. Na cidade, eles são mão de obra qualificada? Não. Eles são pequenos agricultores e não tem como eles plantarem no asfalto. E aí eles vão fazer trabalhos com uma remuneração, infelizmente, muito baixa, né? Então vai haver o êxodo rural. O que é o êxodo rural? A saída do homem do campo para a cidade. Uma migração em massa para as cidades em busca de novas oportunidades. A indústria absorvia menos mão de obra e o setor de serviços, embora crescendo, gerava empregos informais. Então a pessoa vem para a cidade e geralmente trabalha aqui, vamos supor um assistente de pedreiro, né? Que é um emprego informal, contribuindo para a deteriorização da qualidade de vida da pessoa e da Uber de forma geral, né? Do ambiente urbano de forma geral. Então, gente, se um dia você for migrar, tá? Seja uma mão de obra qualificada. Se você vai sair do norte para o sul, do sul para o norte do nordeste, sei lá o que, seja uma mão de obra qualificada para você não sofrer isso daqui, ok? Então aqui você tem uma imagem, né, sobre as regiões metropolitanas. Eu coloquei essa imagem aqui, gente, só para vocês observarem o quanto essas regiões metropolitanas crescem ao longo das décadas, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui Goiânia, conheço um pouquinho. Goiânia antigamente estava circunscrito aqui, olha, a essa parte central. Gradativamente vai crescendo, né? Recife, Recife, linda e maravilhosa, que é interligada ali, conurbada. Daqui a pouco a gente vai falar da conurbação. Vai saber quem foi o corno que inventou essa palavra, né? Recife conurbada ao norte, com Olinda e Jaboatão dos Guararapes ao sul. Então essa região metropolitana ela vai crescendo, tá aqui, olha. E ela está crescendo, olha, em direção ao sertão. E infelizmente, né, cresce com os seus problemas nas comunidades, né? Enquanto isso, o prefeito fica todo dia pintando o cabelo de cor diferente. Novas dinâmicas rurais pós-90. A partir da segunda metade da década de 90, a população rural no Brasil começou o quê? A se estabilizar, ou seja, o fluxo migratório, o êxodo rural começou a reduzir. E até mesmo apresentar um pequeno aumento em algumas regiões. Algumas regiões do interior, algumas regiões rurais tiveram algum crescimento ali populacional, de prestação de serviços, instalações de indústrias, etc. As setas de migrações começaram a mudar. Começaram não, se intensificaram a mudar. Já já eu te mostro aqui no mapa. Assentamentos agrícolas contribuíram para isso. O turismo rural, o comércio ecológico e por aí vai, né? Programa de assentamentos de agricultores contribuíram para fixar a população no campo. Não existia mais a necessidade de migrar para as grandes cidades. Turismo rural. Aumento da oferta de empregos não agrícolas em hotéis fazendas, pesqueiros e pousadas. É o ecoturismo, que faz parte do desenvolvimento sustentável, né? Comércio ecológico, expansão do comércio no entorno de parques, reservas ecológicas, gerando novas oportunidades, gerando emprego, gerando renda, né? Eu observo isso, por exemplo, que eu visitei ali nas Cataratas do Iguaçu, né? Como o turismo ali em massa acaba gerando muito emprego, muita renda, principalmente ali na questão de restaurantes, hotéis, agências de turismo e por aí vai, né? Então aqui nós temos a diferenciação, tá, gente? Entre o êxodo rural e a migração pendular.
a saída do homem do campo para a cidade de uma vez por todas ou apenas para trabalhar. Quando é apenas para trabalhar, nós temos isso, migração pendular. É o que eu passo, por exemplo. Eu não moro numa capital, eu moro no município, região metropolitana. Mas só para vocês terem uma ideia, gente, para eu entrar no outro município é menos de 10 minutos de carro. Então eu moro no município e trabalho no outro, né? Da minha casa para o meu trabalho, gente, o meu deslocamento é de 20 minutos, 25 minutos. Então eu faço essa migração pendular todo dia. Eu vou e volto, né? Tem esse pêndulo, né? O intenso êxodo rural em 1950 e 70 impulsionou o crescimento das metrópoles. Correto? Correto. Tinha casa para todo mundo? Não. Então muitas pessoas vão morar ao redor das metrópoles. Então é isso que acaba trazendo no futuro aqui deles, dessa história da década de 50, 70, a migração pendular. A reestruturação dos transportes coletivos metropolitanos é crucial para milhões de brasileiros que realizam esse movimento diário. Então todo dia existe isso e infelizmente o transporte coletivo não acompanha, né, gente? Vocês aí, alguns de vocês pegam esse transporte coletivo extremamente lotado, caro e sujo, né? Muitas das vezes muito sujo. Você toma banho, se perfuma todinho, quando desce lá no ponto do seu trabalho, você já está todo bagunçado, com cara de mucura, xixi, tá morto, a bicuda, com o cabelo todo arrepiado. Década de 50 até o final da década de 70, né, ocorreu esse processo de migração por conta de busca de melhores empregos no ramo da indústria. Enquanto isso, muitos fazendeiros expulsavam os pequenos proprietários de suas terras. Então houve a necessidade do êxodo rural. Essas cidades não receberam rapidamente investimentos públicos para poder, gente, contribuir para moradias, para habitações, para sistema de transporte eficiente. Então as pessoas, principalmente as pessoas de menor poder econômico, né, de classes sociais com menor potencial financeiro, vão morar nas periferias, nas cidades periféricas. Às vezes, gente, é opção, tá? Mas às vezes é por conta do metro quadrado que fica muito caro, né? Existe a gentrificação desse ambiente urbano, né? Só os nobres, os ricos ficam morando no centro. Nós acabamos passando pelo processo de migração pendular, né? Eu acabei fazendo esse processo, gente, também por opção de buscar um pouco mais de qualidade de vida, morar cercado pela natureza, como você está observando aí no áudio, o barulho, né, de muitos pássaros. Tem gente que pensa que eu tenho gaiola dentro de casa, meu Deus do céu, é cada comentário aqui. Esse processo levou ao surgimento das metrópoles em conjunto das cidades interligadas, onde ocorre uma migração diária. Esse fenômeno nós chamamos de migração pendular. Então, migração diária, nós chamamos de pendular. Migração definitiva, nós chamamos de êxodo rural. Aqui nós temos uma figurinha, né, Goiânia Trindade. O cara acorda aqui 6 horas da manhã, pega o bonde, vai trabalhar, volta já quase 7 horas da noite, né? É muito sacrifício. O povo brasileiro batalhador passa por isso. Aqui nós temos, gente, os fluxos migratórios, né? As setas. Década de 50, 60 e também 70, você vê muita gente saindo da região Nordeste. E isso vai aumentar na década de 70 e 80, os nordestinos migrando para o norte. E também na década de 70, com a expansão agrícola, como eu já falei para vocês, muitas pessoas, muitos empresários e fazendeiros do Sudeste e Sul indo para o Centro-Oeste para desenvolver a soja, para desenvolver a pecuária, entre outras atividades ligadas aí à agropecuária. Década de 70 e 80, o negócio fica mais dinâmico, né? Você vê muita gente indo do Nordeste para o Sudeste, mas você vê também muita gente do Sul e Sudeste migrando para a região Norte. Então o fluxo começa a se inverter. E hoje, gente, esse fluxo ele é muito dinâmico. Não existe uma regra.
né? Você vê muita troca, por exemplo, de trabalhadores saindo de São Paulo para ir morar no Nordeste. Ainda tem a galera saindo do Nordeste para São Paulo? Tem, mas não tanto como aqui na década de 50 e 60. Né? Então a dinâmica migratória hoje é bem maior. Você vê aqui a galera, por exemplo, do Mato Grosso do Sul indo morar para Mato Grosso, a galera de São Paulo indo morar para o Paraná, você vê a galera do Piauí indo morar para o Pará. Então é uma baguncinha aqui esse processo migratório, esses processos migratórios, né, melhor dizendo, a partir dos anos 2000. Então, gente, uma coisa está vinculada à outra. E é essa a ideia que eu quero que vocês captem. Né? O homem sai do ambiente rural para o campo. Êxodo rural, que gera a urbanização. Quando o nível de urbanização é gigantesco, surgem as grandes metrópoles. Essas grandes metrópoles, muitas das vezes, não têm grandes investimentos do capital público e privado. E isso, gente, acaba gerando graves problemas. Entre eles, a questão da habitação, a gentrificação. As pessoas vão morar na periferia das cidades e sofrem com a falta de habitações, saneamento básicos e transporte coletivo barato e de qualidade. Moram muito longe dos seus trabalhos. Você que está me ouvindo aí, que é de uma região aí, bora colocar aqui, Brasília, São Paulo, né, Rio de Janeiro. Quem aí do Rio de Janeiro mora lá no Meia e tem que trabalhar, deixa eu ver, na Zona Sul, né? Mora no Meia e tem que trabalhar no Leblon. Fazem essa migração pendular todo dia. Então observe, gente, como estão esses processos interconectados e hoje, logicamente, também acontecem processos inversos. Metropolização e crescimento das cidades. As regiões metropolitanas brasileiras foram criadas por lei aprovada no Congresso Nacional em 73. Isso aqui é importante, tá? Só que lá no passado nós vimos, né, também falar em Constituição antes da década de 70. Mas bora pegar aqui 70 como marco. É definir o que é uma região metropolitana. Um conjunto de municípios contínuos, interligados economicamente a uma cidade central. Né? Então a metropolização tem isso, uma cidade central vinculada com as cidades secundárias. Os serviços públicos, a infraestrutura acaba sendo comum, assim como os problemas. Eu peguei aqui, gente, um exemplo, né, de fora do país. Eu peguei aqui Mumbai, né, na Índia. A Índia, com a sua superpopulação, né, passa, né, já passou e passa e passará, por isso que nós chamamos de metropolização. O crescimento exagerado das cidades, né, o crescimento das cidades vizinhas vinculadas à cidade central. Isso é metropolização. Então, olha como nós observamos a questão da região metropolitana desde a década de 60, que lá na Constituição da ditadura militar, né? Artigo 157, isso é bem antigo, quero mostrar isso para vocês que é bem antigo. A União, mediante lei complementar, poderá estabelecer regiões metropolitanas. Aqui era a função da União, hoje é vinculado muito mais aos estados, tá, gente? São eles que criam isso. As regiões metropolitanas, constituídas por municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, interagem, né, a mesma comunidade socioeconômica, visando a realização de serviços de interesses comuns. Então não foi somente a partir da década de 70 que a gente ouve, a gente lê sobre regiões metropolitanas. Tá? À medida que as cidades próximas vão se expandindo horizontalmente, ocorre, olha aí, eu quero saber quem foi o corno que criou isso daqui. É só para você lembrar na hora da prova, tá, gente? Ai, professor, é muito ruim ser corno. Verdade, verdade. Já fui. Gente, olha lá. Conurbação. Meu Deus do céu. Eu sempre falo conurbação, né? É a experiência própria, né? Trauma.
conurbação, ou seja, é até difícil falar. Ela se torna contínua, integrada, e os problemas de infraestrutura urbana são comuns ao conjunto de municípios. Esse processo aqui, gente, de conurbação é quando você não sabe direito onde começa e onde termina uma cidade. Elas estão tão fortemente entrelaçadas que fica difícil você definir. Às vezes tem um buraco em uma rua que divide dois municípios. E aí, quem vai consertar esse buraco? Aqui na região onde eu moro, gente, há muitas décadas anteriores, uma avenida principal ela era alvo de disputa dos dois municípios. O governo do estado veio e resolveu. Falou, não, essa avenida aqui vai ser de minha responsabilidade e ponto final. Então aqui nós temos exemplos aqui de conurbação, né? Aqui na região de Mato Grosso, né? Barra das Garças, Pontal do Araguaia, olha aqui, Goiás, Mato Grosso, aqui são vários estados, inclusive, interconectados, né? Nós tivemos situações, gente, bizarras, né, desse processo de conurbação, quase não sai, na época da pandemia, por exemplo, quando um shopping center, não lembro agora qual foi o estado, parte do shopping center era em um município e o outro lado do shopping center era de outro município. Então, um município entrou em lockdown e o outro município não entrou em lockdown. Pensa na confusão. E aí, alguns dias, o shopping funcionou de um lado e não funcionou do outro. Aí depois acabaram resolvendo fechar o shopping de forma geral. Então, para você ver como existe essa conexão muito forte, é resultado da metropolização. Então, tá aqui, olha. Aragarças, Pontal do Araguaia, Barra das Garças se conectando, né? No Brasil, até os anos 2000, foram legalmente reconhecidas 19 regiões metropolitanas. Esses números, gente, eles foram mudando ao longo das décadas, tá? Duas delas, São Paulo e Rio de Janeiro, são nacionais. As outras 17 metrópoles são consideradas regionais. Brasília e seu conjunto de 13 cidades satélites, antigamente eram somente 13 cidades satélites, né? São administrados pelo governo do Distrito Federal. Em 98 foi aprovado pelo Senado projeto autorizando a Presidência da República a instituir a Região Integrada de Desenvolvimento, a RID, né? São poucas RIDs que nós temos no Brasil. Então aqui é Ceilândia, né, Brasilândia, Planaltina, tudo aqui conectado com Brasília. Isso aqui eram as cidades satélites. Hoje nós temos algo muito mais complexo, que é a RID aqui, olha. Então nós temos mais de 30 municípios conectados e um influenciando o outro, né? Então é um processo bem complexo, né? Bem interessante, inclusive a nível mundial, tá, gente? De metropolização, de como é difícil a questão da administração de planos urbanos. Então, por exemplo, numa pandemia, isso tem que ser pensado, gente, grosseiramente, como se fosse um município só. Porque não adianta você fazer um plano de saúde, de vírus, só que contra vírus, só que em Brasília. Sendo que a pessoa que mora em Brasília faz a migração pendular para Pirenópolis, vamos supor, né, para Valparaíso de Goiás, sei lá. Então, quando for pensar aqui uma campanha de combate à dengue, por exemplo, então nós temos que pensar aqui todos esses municípios interligados. Então a RID vem sendo aplicada aqui a partir da década de 90 para contribuir para esse plano, para os planos de governos, tá? As duas metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e São Paulo, presta atenção, questão de prova, situadas no centro-sul e separadas por apenas cerca de 400 quilômetros, configura o primeiro eixo econômico do país, né? Ligação entre ponto A e ponto B, né? Um eixo. A expansão das duas regiões metropolitanas das cidades localizadas sobre o eixo de circulação, a expansão, bem devagarinho, das duas regiões metropolitanas e das cidades sobre o eixo de circulação que as conectam, estão conduzindo ao surgimento da primeira megalópole no país.
Que megalópole é essa? Rio São Paulo. Então nós temos aqui, olha, São Paulo, presta atenção. E você tem mais em cima aqui o Rio de Janeiro, correto? O que foi que aconteceu, gente, ao longo das décadas? A metrópole Rio de Janeiro foi crescendo. A região metropolitana ela foi crescendo. Novos municípios foram sendo integrados. E São Paulo a mesma coisa. Então esse crescimento foi tão grande, gente, que as cidades vão se interconectar aqui. As pequenas e médias cidades de São Paulo e Rio de Janeiro vão se interconectar. É como se surgisse aqui somente uma grande cidade, que nós chamamos de megalópole. Né? Nós temos poucas megalópolis no planeta. Tá? Você vê ali muitos nos Estados Unidos, você vê na Ásia. E aqui, gente, na América do Sul, nós temos a megalópole Rio de Janeiro, São Paulo, também chamada de Sudeste. O que é uma megalópole? É essa conexão de dezenas e dezenas de cidades vinculadas a grandes metrópoles. No caso aqui, as maiores metrópoles do Brasil. Tá bom? Então depois você volta o vídeo, repete, leia com atenção para você entender o que é uma megalópole. Você não pode perder isso na sua prova, tá? São Paulo e Rio de Janeiro estão conectados por eixos de circulação rodoviários e ferroviários estabelecidos no Vale do Paraíba. Isso contribuiu, né, à infraestrutura de transporte, de logística. Aí a Avenida Dutra na imagem, por isso que eu coloquei aí. Os problemas de circulação da megalópole decorrem da intensidade de fluxos gerados pela concentração urbana e industrial. Então existe problemas de circulação, né? Por quê? A grande quantidade de carretas, caminhões, de pessoas, de ônibus, o caramba 4 aí, né, trazem grandes problemas, né, altos custos para os governos e sempre diariamente apresentando novos problemas aqui. E esses problemas têm que ser solucionados. E aí entra no problema de décadas que nós dependemos muito do sistema rodoviário. Então tá aqui, olha, o desenho ruim que eu fiz para vocês. Tem aqui um mapa top, top, top. Assim como a nossa aula aqui, top. Beleza? Então aqui você tem Rio de Janeiro, beleza? Pro lado direito tem Niterói. Aí depois já vem Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, que já se vincula com São Paulo. Então isso aqui acaba criando a união de todas essas metrópoles e essas cidades vira uma megalópole. Hoje em dia as regiões metropolitanas mudaram um pouco, tá, gente? Tá aí notícia de 2024, olha. Brasil tem agora 77 regiões metropolitanas, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. Uma nova região metropolitana se desenvolveu em Goiás, no entorno do Distrito Federal, enquanto as cidades incorporam as outras já existentes. Isso é uma reportagem do governo, né? Agência Gov. O IBGE divulgou nesta terça-feira, dia 20, a atualização de 2023 dos recortes metropolitanos e aglomerações urbanas. E aí temos aqui algumas situações. Existe atualmente 77, como nós já vimos, e o estado com o maior número de regiões metropolitanas é Santa Catarina, seguido por Paraíba e São Paulo, tá? Então isso aqui também você tem que levar para a sua prova. Santa Catarina, Paraíba e São Paulo. Com certeza a maioria de nós marcaríamos São Paulo, né? Inclusive eu, tá? A gente fala, tudo que a gente pensa de grandes populações, de metrópoles, megalópolis é São Paulo, São Paulo, São Paulo, né? Mas a região metropolitana é Santa Catarina. Somente os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul possuem territórios organizados com aglomerações urbanas. As novidades. Em Goiás foi criada a região metropolitana do entorno do Distrito Federal, composta por 6 municípios. Já no Maranhão, a região metropolitana de Grande Pedreiras foi incorporada como um dos recortes metropolitanos, foi anexada. No Pará, foi colocado Barcarena como pertencente à região metropolitana de Belém. Então aqui nós temos novas regiões metropolitanas. Ok? Então aqui nós temos a conexão de grandes cidades por mar, por terra e aqui por ar, tá, gente? Aqui nós temos uma rede urbana, né, dessas conexões. Rede, gente, é conexões. Então aqui é uma malha aérea, tá, gente?
Aqui são aviões. Observe, gente, a grande transação de aviões na parte do Nordeste com o Sudeste, né? O que prova que o grande eixo econômico ainda é o Sul e o Sudeste. A partir da década de 40, com a industrialização e a instalação ou melhoria de rodovias, ferrovias e portos, integrando o território e o mercado consumidor, é que se estruturou uma rede urbana em escala nacional. Então não existia uma rede urbana, não existia uma rede viária, as conexões eram altamente precárias. De São Luís para o Rio de Janeiro, você tinha que ir simplesmente de navio. Muitas das vezes nem avião você conseguia. Então hoje nós temos uma rede urbana de várias formas, né? Inclusive de internet, né? Indo para um ambiente mais moderno, tecnológico, essa conexão de internet. As principais atividades econômicas eram voltadas ao abastecimento do mercado externo, ou seja, existiam ilhas econômicas que não se conectavam de forma tão intensa quanto hoje. E aí, gente, década de 60, 70, tudo mudou, né? Com a modernização da economia, primeiro as regiões sul e sudeste formam um mercado único, então começa a ampliar essa rede urbana entre eles, depois isso foi incorporado a outras regiões. Até a década de 40 houve forte tendência de concentração urbana em escala regional, né? Ali ao redor das capitais tinha essa concentração urbana, porque ainda não existia essa rede nacional. As metrópoles abrigavam em 1950 aproximadamente 18% da população do país. Você vê que essa concentração de infraestrutura, de rede, ainda não era nacional, aqui no exemplo das estradas de ferro. Observe como as estradas de ferro são altamente concentradas aqui nesse período, na década de 50, na região sudeste. A partir da década de 40, com a instalação de uma política industrial de substituição de importações, ocorreram investimentos estatais de infraestrutura de transporte e comunicação por todo o país. Então, a partir da década de 40, que nós já vamos pensar no país, no Brasil, esse país gigante, esse país continental. Só que essa grande infraestrutura de transporte, ela vai estar consolidada somente na década de 70. Né? JK, na década de 60, deu um passo muito importante com a construção de várias BRs, como, por exemplo, a Belém-Brasília, né? Desde a década de 1870, quando começaram a ser construídas ferrovias, desde 1870, Pascoal Café para o mercado externo, até meados da década de 70, o governo federal e investidores nacionais e estrangeiros concentravam. Então existia uma concentração de investimentos, como eu já falei aqui, milhões de vezes. Na região qual? Na região sudeste. Hoje, gente, já existe uma desconcentração muito mais significativa, né? O norte recebendo bilhões aí, por exemplo, a cidade de Belém lá com a COP30. Cuidado, gente, com o COP30 na sua prova, tá? Atualmente, esse deslocamento da população em direção à periferia das capitais e regiões metropolitanas continua ocorrendo. Eu acabei de falar isso aqui para vocês nos slides anteriores. Porém, o centro-sul do país deixou de ser a grande polo de atração. Hoje predominam fluxos migratórios intra-regionais. Então hoje está bem diferente da década de 50, claro. Na atualidade, porém, diferentemente do que ocorria na década de 30 e 80, a maioria dos imigrantes se deslocam dentro do seu próprio estado, mudando apenas de município. Uma pequena parcela da classe média tem transferido a residência para o entorno das metrópoles, seja em cidades menores ou em condomínios fechados. Então, você morar quase no centro de São Paulo, você tem muito dinheiro, você quer morar bem, né? Você sai do seu apartamento do centro de São Paulo e vai morar em Campinas, por exemplo, né? Ou vai morar em Alphaville. A rede urbana interfere no cotidiano dos cidadãos de acordo com a sua classe social, né? Quem tem mais dinheiro, teoricamente, trabalha perto do seu trabalho. Ou quem mora distante, vai com a sua BMW com ar-condicionado, escutando suas playlists no Spotify. Então, gente, logicamente, infelizmente, de acordo com a classe social, o poder econômico, existe maior ou menor sofrimento nesses deslocamentos diários. Ufa, cansei, né? Aqui nós temos a nossa apostila com todo o conteúdo, tá?
dinâmica social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, matriz energética, desenvolvimento urbano, desenvolvimento nacional, infraestrutura e desigualdades regionais. Então você tem aqui, gente, essa apostila que eu estou vendendo por R$30. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar que a apostila está aqui. Porque tem gente que pensa que é golpe, diz que olha aí, o professor vai dar o golpe. Está aqui a apostila, linda e maravilhosa, olha, com gráficos, né, mais tabelas aqui para você aprender tudo organizadinho, com 100 questões, mais tabelas, gráficos, tudo bem lúdico, podemos assim dizer, né? Para você aprender de forma esquematizada. Essa apostila, gente, é de 2025, tá, gente? É uma apostila nova, mudou bastante o conteúdo, ficou bem menor. Aqui uma bateria de questões. Você tem aqui, olha, por exemplo, nas últimas páginas da apostila, tudo gabaritado, tá, gente? Tudo bonitinho. As questões da FGV. Então, é só entrar em contato com o professor que nós iremos estar comercializando, fazendo esse escambo, né? Aqui, gente, como vem em prova, né? Considere as informações sobre a dinâmica da população brasileira, questão de 2024 do CNU, organizado pela Sesgran Rio. Então, você vê aqui, olha, censo demográfico brasileiro, taxa geométrica de crescimento anual em percentual, né? Continua ocorrendo o crescimento populacional, tá, gente? Isso é inegável, só que não tão expressivamente. Nossas bisavós aqui na década de 50 tinham 12 filhos. As nossas mães já tiveram um, dois, né? As nossas esposas já querem ter um, ou às vezes somente um caramelo, né? Para ser mãe de pet. Então é isso que está falando aqui, né? Eu já até falei aqui para vocês, né, gente? Muitas mulheres hoje dão mais privilégios, não estou dizendo que está certo, que está errado, tá, gente? Para a questão da universidade, do mercado consumidor, do mercado de trabalho, etc. E não privilegiam ter filhos e principalmente muitos filhos. O Brasil viu o crescimento populacional desacelerar. Dados do censo 2022 revelam que a taxa de aumento anual da população caiu 1,2 entre 2000 e 2010 para 0,5% entre 2010 e 2022. Hoje são 203 milhões de habitantes no país, ou seja, em 12 anos o Brasil ganhou 12 milhões de pessoas. Cresceu, tá, gente? Mas não cresceu tanto como antigamente. O equivalente é uma São Paulo. O Rio de Janeiro foi uma das 9 capitais que viu diminuir o número de habitantes. Olha aí, nem todas as capitais nós tivemos esse crescimento. Beleza? Gente, sempre leio a fonte aqui na informação, tá? O Brasil era na era do freio populacional. Revista Piauí 2023, Gorziza Alt, entre outros autores, tá? Acessado em 30 de janeiro de 2024. A dinâmica populacional mencionada decorre do seguinte fator demográfico, populacional. Porque nós temos uma nova dinâmica populacional? Porque nasce menos filhos por mulheres, taxa de fecundidade, né? Então vamos lá, letra A, aumento relativo da taxa de natalidade nas metrópoles. B, redução sistemática da expectativa de vida nas periferias. C, revelação regular da taxa de mortalidade nas áreas urbanas. D, incremento ininterrupto da migração do campo para a cidade. E E, queda contínua na taxa de fecundidade no território nacional. Então, bora lá. A, aumento relativo da taxa de natalidade nas metrópoles? Não, gente. Nascimento, houve uma redução ou estagnação. Então, não é aumento. Redução sistemática da expectativa de vida? Não, gente. Mesmo sendo na periferia, a expectativa de vida cresceu. Elevação regular da taxa de mortalidade nas áreas urbanas? Essa elevação, gente, ela não é regular e não é tão expressiva. Taxa de mortalidade, tá, gente? Ela cresce um ano, desce, sobe, muitas das vezes reduz, então não é regular, não tem um padrão. Incremento interrupto da migração? Então, de forma interrupta, a migração do campo para a cidade, ela está acontecendo todo dia, toda hora. Houve um aumento
interrupto dessa imigração? Não, em alguns casos houve a redução. Então aí a alternativa correta é letra E. Queda contínua da taxa de fecundidade no território nacional. Aquilo que eu já brinquei aqui sobre os pais e mães, né? Pais também, muitos pais de pet, né? Queda contínua da taxa de fecundidade, né? Eu estava lendo sobre a taxa de fecundidade, por exemplo, eu vi uma taxa de fecundidade numa cidade que ela era de 1,2, né? Já numa cidade muito humilde do interior da Amazônia era de 3,4, né? Hoje essa taxa no interior também reduziu, não lembro agora exatamente para quando, né? Então você vê aqui menos de 2 filhos na capital, mais de 3 filhos no interior, mas é expressivo, gente, a diferença entre o número de nascimentos na capital do que no interior. Mas mesmo assim, repito, o interior também está ocorrendo reduções. Beleza? Então tá aqui a minha fotinha, professor Rogério Silva. Não gosto de colocar o vídeo aqui a minha cara, que eu sou muito feio. O Instagram tá aí, o Facebook, o contato. Quem quiser a apostila, R$30 sobre realidade brasileira. Todo o conteúdo e sem questões gabaritadas. Caraca, meu, cansei. Já tô sem voz praticamente. Quanto tempo de aula aqui? Nós temos bastante. 1 hora de aula aproximadamente. Deixa eu ver aqui no meu cronômetro. Não tô achando meu cronômetro. Cansei, gente. Deixe seu like. Inscrevam-se no canal. Aquilo que eu falei para vocês, gente. Comentem de onde vocês estão assistindo. Se vocês estão gostando da aula. Valeu, galera. Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Até a próxima. Fui!